Vamos reagir aqui hoje, galera. O anime de Yu-Gi-Oh! É melhor que o mangá do canal Qualquer Coisa, do Rafa. Então salve pra esse canal aqui. É um vídeo recente aqui, né? Tô gravando em menos de 24 horas. Já vou deixar o gostei porque, cara, o pessoal sabe aqui, é um dos canais aqui que a gente mais reage vídeo, que pra mim é um dos canais que mais tem qualidade desse vídeo aí, de curiosidade. Sempre traz informações pela qualidade, então deixa o gostei nesse vídeo e também o link na descrição. Vai lá no vídeo original também, deixa o gostei, pelo amor de Deus, né? O cara fez esse vídeo aqui. Enfim, né? E vocês me pediram pra trazer esse react. E agora é isso aí, né? Vamos dar play, que eu também tenho bastante coisa pra falar aqui. Então vamos ver o que ele vai falar. E é isso aí. Main Deck. Procurando cartas de Yu-Gi-Oh! Avulsas e seladas. E o card game do Pokémon também. E de outros card games é na Main Deck. Use o cupom CAIBA5 para 5% de desconto na loja toda. Isso mesmo, não perde tempo. Card game é na Main Deck. Link na descrição. Então vamos lá, 3, 2, 1 e bora! É por causa do Kaiba vindo ver o macaco. Vai ser meia hora só elogiando isso. Nem precisa ver o macaco. O vídeo. Precisa nem ver o vídeo. Ter errado essa introdução foi mais engraçado que a piada que eu ia fazer. Tem uma coisa na comunidade otaku que sempre me incomodou um pouco. É essa opinião quase unânime de mangás serem sempre melhores do que as adaptações em anime. Discordo, Dragon Ball Super. É bom a saga do Black e é ruim a saga do Torneio do Poder. O Torneio do Poder do anime é muito melhor, mas é isso aí. No geral, eu até concordo. Prezar pelas intenções originais do autor é muito importante. Sim. Mas pra que serve esse binarismo de ter que escolher uma versão ou a outra? Me parece mais interessante tentar extrair uma discussão justamente das mudanças que são feitas. E é aí que entra Yu-Gi-Oh! Nessa conversa. Em pleno 2020... É que pra quem não sabe, provavelmente o Rafa vai falar, o mangá do Yu-Gi-Oh! Era focado nitidamente assim pra ser um mangá de terror. E a gente sabe que o anime não tem isso. Apesar de a gente ver ali, eventualmente, um elemento ali, outro ali, que também meio que se perdeu pela adaptação da 4Kids, né? Da censura. Ainda assim, é isso, né? É uma outra proposta no mangá. 25, ninguém aguenta mais ouvir a incrível curiosidade sobre o mangá pré-cartinhas. Mas isso não deixa de ser verdade. Yu-Gi-Oh! Da maneira como a gente veio a conhecer, já não representava exatamente as ideias originais do... Cara, essa cena aí é absurda. E é louco porque tem uma cena, né, que tem o anime antigo do Yu-Gi-Oh! Que tem essa cena mesmo animada, do cara pegando fogo e tal, Yu-Gi botando fogo. Autor, nem no mangá. Depois do inesperado sucesso de um certo card game, que deveria ser só um dos vários jogos semanais, o Takahashi teve que ir reinventando a própria história para colocar os monstros de duelo no centro de tudo. Imagina se o Takahashi, né, como que teria sido Yu-Gi-Oh! Se realmente não tivesse tido esse empurro comercial, né, do lance de tipo, oh, foca um pouco mais nas cartas. Como que teria se desenrolado o resto do anime, sabe? Então, será que a Batalha da Cidade, né, se a gente teria o arco da Batalha da Cidade, o que a gente teria no lugar? É loucura, né? E nisso ele tomou algumas decisões apressadas que claramente não deixaram ele muito satisfeito. Aí vem a adaptação em anime. Como existia uma pequena margem entre os capítulos de uma versão para outra, isso já era tempo suficiente para ele amadurecer certas ideias, para justamente tentar entregar algo mais completo na visão dele. Então, o vídeo de hoje é sobre isso. É engraçado que é uma visão mais completa, mas não era o que o autor queria originalmente na obra, né? Quando ele começou a escrever a obra. Então, né? É louco a gente pensar, né, que várias coisas são mudadas, né? Tu tem um planejamento de fazer um negócio, mas por uma pressão exterior, né? De empresas, ó, faz isso aqui, isso aqui vai dar mais dinheiro, isso aqui vai dar mais sucesso, né? E eu não tô falando de uma forma que talvez ele não goste do caminho que o Yu-Gi-Oh! Acabou indo se tornar, né? Do foco no card game, mas, enfim, né? Tu fica aquilo, né, cara? Como que teria sido se não tivesse tido essa influência, sabe? Quero trazer momentos da história de Yu-Gi-Oh! Em que foi bom ter uma adaptação animada ligeiramente diferente do material original. E eu consigo separar esses momentos em 3 grandes categorias. Primeiro, aqueles que tinham que ser diferente mesmo, pela necessidade de estar contando essa história numa mídia diferente. Exato. Por exemplo, o primeiro episódio da série. Como tem 60 capítulos antes do Reino dos Duelistas, o anime teve que se virar para fingir que a história começava por esse arco.
Inclusive, ele fez... eu acho que ele fez vídeo. Eu tenho um vídeo mais Falou. antigo aqui no canal, Eu ia falar, eu reagi a esse vídeo dele. destrinchando exatamente esse caso ponto a ponto. Por isso eu não vou repetir tudo isso aqui, mas a ideia em si se repete em outros momentos que vocês vão ver. Cara, sem brincadeira, tá? Eu acho, enfim, né? Minha opinião mesmo aqui, meus 5 centavos de opinião. Attack on Titan e Yu-Gi-Oh! Pra mim, eles têm um dos melhores episódios de início de anime, assim, né? Se for pensar... É que eu não tô pensando nos outros, né? Veio esses dois na minha cabeça, mas... O que o Yu-Gi-Oh! Fez no primeiro episódio... Tu viu ali, cara? Tem 60 coisas antes que acontecem antes do primeiro episódio. E daí os caras conseguiram adaptar e fazer de uma forma que, tipo... Todo mundo lembra do Yu-Gi pegando o Exódia. É muito bem construído, pô. O segundo tipo de mudança são aquelas pra lapidar a história. Coisas que inicialmente o Takahashi deve ter achado legal de colocar, mas que pensando bem, na hora de adaptar, eles preferiram mudar. Tipo, tirar o vovô completamente do arco do Pegasus. No mangá, ele também foi capturado pra dentro da TV câmera, naquele primeiro duelo. Mas o Yugi fica carregando o velho na filmadora o arco inteiro. Primeiro que isso já... Cara, é muito delírio, né? Imagina se a alma do meu avô aqui nessa Tech Pix. É bem esquisito, então foi legal tirar. Mas o problema real é que isso atrapalha o senso de urgência da história. Claro que não é a situação ideal, mas o vovô ainda tava ali. Então ter que enfrentar o Pegasus é algo que parece muito mais urgente no anime mesmo. O terceiro tipo... ainda mais porque no anime... O Yugi, ele conversa meio com o avô dele em momentos, por exemplo, quando ele vai dormir, aí ele sonha com o avô dele, aí ele conversa com o avô dele, nos momentos mais introspectivos, assim, né? Uma hora que ele começa a conversar com ele mesmo, aí aparece a visão do avô, né? Eu acho que realmente, tipo, essa mudança foi boa, cara, foi boa, porque ainda é um tanto quanto cômico, né? Tu ter ali a alma de uma pessoa dentro de uma câmera. Tipo, é o que realmente faz a diferença. Vão ser as adições de coisas que faltavam, a exploração mais aprofundada de certos conceitos, uma mistura da falta de tempo na hora de produzir o mangá, já que era uma correria absurda escrever essa história, com coisas que talvez o Takahashi não tivesse pensado inicialmente mesmo. Sim. O Kaiba do... Que faz sentido, né, cara? Nem sempre, né, o autor, ele sabe exatamente 100% que ele vai fazer a obra, né? Ele sabe o início, sabe alguma coisa ali que vai acontecer no meio e no final, né? Mas o desenrolar tem muita coisa que ele vai refletindo, né? Que ele vai, às vezes, até discutindo com outras pessoas e vai medindo, né? E também tem muitos autores, assim, né, de mangá que se submetem à opinião também do público, mudando algumas coisas e, né, deixando as pessoas, às vezes, talvez tristes porque queria ver a visão do autor e não uma pressão popular pra mudar algumas coisas, né? Mas, enfim, né? Acontece, né? A gente vive nesse mundo e faz parte. Do anime é muito mais exagerado. Tem cenas mais grandiosas com helicópteros, dirigíveis, balões pela cidade inteira. Todas aquelas coisas que tornaram o personagem realmente icônico. Porque o Kaiba tem que ser megalomaníaco. A obsessão dele pelo Yugi é importantíssima para a construção do personagem. Especialmente quando combinam isso ao passado expandido que dão pra ele no anime. E também tem um ponto, né? O Kaiba, ele não tem tanta importância assim, quer dizer, ele é importante no mangá, né, ele aparece ali, ele faz a batalha da cidade e tal, mas, por exemplo, aquele arco das memórias no final, que eles voltam lá, que vão pro Egito, o Kaiba não aparece nessa cena. A última vez que o Kaiba aparece é no final da batalha da cidade, depois tu não vê mais ele. Então foi, tipo, o anime... Que, tipo assim, foi um personagem que fez tanto sucesso, o pessoal gostou tanto dele, né? O pessoal adora ricos e milionários, né? Mas, que quiseram, né, deixar ter mais tempo de tela, né? Igual o Pegasus, né? O Pegasus, no mangá, ele morreu. E daí aqui, ele não morreu. Só que, tipo, eles aproveitam o Pegasus em temporadas fillers e alguns outros momentos. Porque também foi um personagem muito icônico, né? Então, tem dessas, né? Então, cara, é uma coisa. A experiência de ler o mangá do Yu-Gi-Oh! E a experiência de assistir o anime são duas experiências completamente diferentes, sabe? Então agora sim, vamos a um top 5 que... Eu diria até que obras diferentes, tá ligado? Porque, por exemplo, tu vai ler o mangá e tu vai ficar tipo, isso aqui é filler no anime. Só que eu acho que tu não pode com essa mentalidade, porque, por exemplo, o arco lá, por exemplo, do Noah, né? O irmão lá do Kaiba, que é o Maiá, né? Que, enfim. No mangá, a gente não tem esse arco. Só que aí a gente... tem flertações de momentos dessa saga no anime que foram representados no mangá e eles só
adaptaram certos elementos que aconteceram antes do Reino dos Duelistas do mangá no anime, né? Eu não sei se deu pra entender também, mas é isso, né? Tipo, pegaram elementos antigos e readaptaram pra uma temporada filler, então não faz ela ser tão filler porque ela traz uns elementos canon. Então é isso. Assim como naquele vídeo de GX, vai ser bem mais do que isso. Momento. Cara, é 4 minutos e eu já falei pra caramba. Ah, mano, desculpa aqui. É que eu fico na... Eu quero conversar com isso aqui com alguém, então é a forma de eu comunicar, gente. Foi mal. Quer ver o vídeo original? Vê lá depois, porque aqui o vídeo vai ser grande. Dos que me fizeram gostar mais do anime do que do mangá de Yu-Gi-Oh! Não porque um é necessariamente melhor do que o outro, mas pra apreciar o trabalho em dobro que o Takahashi teve pra escrever essa história que literalmente mudou a vida dele e a minha. E a minha também. Me parece natural começar essa lista pelo único arco 100% filler do anime, o do Orichalcos. Sim. Considerando que esses 40 episódios não tinham poder nenhum pra alterar a história, não pode adicionar carta permanente no deck, então os dragões são temporários, não pode matar ninguém, então é Gosto pra caramba, tá? Do arco do Orichalcos. É filler, mas é muito gostoso. só mais um vilão que prende almas. Mesmo assim, até que esse arco contribui bastante para a história dos personagens envolvidos nele. É o caso da Mai, por exemplo. Como o papel dela na história de verdade já tinha se concluído, o arco foi bem espertinho em explorar mais dessa personagem. Essa grande duelista com um suposto potencial enorme, mas que não venceu nenhum dos duelos que ela teve na nossa frente. Quero ver que é muito verdade, né? Tu vai tipo assim, cara, a Mai é toda, nossa, toda fodona e tal. Aí no Reino dos Duelistas, perde pra Joey, perde pra Panic, perde pro Yugi, perde pra Thea. Meu Deus, depois perde pro Merrick. Tadinha, mano. Ela tem uma imagem forte, mas ela não ganha nada. Nem aquele contra a Teia, vocês já tinham percebido isso? Então é bem legal trabalhar essas frustrações, disso ser uma insegurança que surge Top. nela, Acho massa. fazendo ela recorrer ao poder dos vilões. E aí tudo isso se resolve com o maior chip que a primeira série tem, usando o próprio fanservice pra dar uma conclusão mais satisfatória pra personagem. Só que o que eu realmente quero trazer aqui é o fato desse arco resgatar um pouco mais do faraó pré-cartinhas. O Dardes questiona bastante se ele tem certeza de ter sido um rei bondoso, porque na humanidade raramente as pessoas em posição de poder o são. Então quem garante que o faraó não era um sádico? Alguém com noções de justiça muito distorcidas pelo poder que ele tem? Um dos grandes pontos de Yu-Gi-Oh! É que o destino uniu o Yugi e o Aten para que o garotinho inocente descobrisse sua força interior, enquanto o grandioso faraó aprendesse a ser bondoso, a ter mais humildade, aceitando uma certa fragilidade dentro dele. Só que aí, desde que a história passou a focar no card game, ele se transformou num personagem bem diferente. São raros os momentos em que a gente vê. É que a gente não vê muito o faraó meio sadomasoquista, né, nessa série aí, né, no Duel Monsters. Tipo, a gente vê, né, num anime de 99, acho que é 99, né, que é o Yu-Gi-Oh! Zero, né, que a gente vê esse lado das trevas do faraó, né, e aqui, não, aqui ele já é um pouquinho mais nerfado, ele já é um pouquinho mais bonzinho, né, então a gente não tem esse contraste tão grande, né, porque eles quiseram sempre vender o faraó como uma imagem de herói, né? Ver aquele faraó que adorava punir seus adversários. E até quando ele faz isso, tipo no duelo contra o Panic lá no reino, isso acontecia de maneira muito mais heróica e justa. Não porque o Aten era um merdinha Meu Deus, eu tô adivinhando algumas palavras que o Rafa vai falando, cara. Ô, loucura. com muito a aprender. Por isso eu gosto do resgate que esse arco faz. Especialmente quando trazem o meu xará pra um duelo. E aí a gente vê a fragilidade do faraó fazendo ele ceder aos poderes do Orichalcos. Ele usa poderes ocultos malignos pra tentar vencer um conflito, mas é punido por isso, perdendo a alma do Yugizinho. Cara, isso é muito da hora, mano, porque realmente, tipo assim, eles pegam um conceito, que é o que eu falei, né, eles pegam um conceito, que era esse conceito dele ser malvado, né, de ele ter esse conflito com ele mesmo, que tinha no início do mangá, só que se perdeu no anime, só que eles trouxeram isso, resgataram e adaptaram isso no arco filler, né? O que eu falei do arco do No, né? Mas aqui serve dessa forma também, né? Mas, tipo, a história em si, né? É filler. Mas a construção
pro personagem é importante, sabe? Então por isso que eu não digo, tipo, pô, pula a saga filler. Não, é importante, cara. É importante. Pra obra de quem assiste anime, essa é uma temporada bem importante. Aí, ao ficar sem esse pouco traço de bondade dentro dele, a gente sabe Ah, deveria ter sido eu, não ele! Não é justo! no que deu, né? Monstacado! Esse foi o momento mais próximo daquele faraó original do Takahashi que a É isso aí, ou botar fogo uma pessoa com gasolina. gente teve. E veja que curioso, pra retornar ao status quo da série, já que o filler não pode ter mudança permanente, o que a gente tem é aquele duelo super dramático contra o Yugizinho. Provavelmente porque o Takahashi já sabia o que queria fazer no final da história, então viu aqui a chance de mostrar o outro lado do duelo cerimonial, em que dessa vez o faraó precisa vencer pra aceitar essa outra parte dele. Exatamente como o Yugi vai fazer ao vencer o Aten no final. Então é fantástico como eles conseguem desenvolver tantos conceitos canônicos desse universo usando um plot que é 100% filler do anime. Outra coisa especialmente interessante desse arco é a maluquice de dizer que o Yugi, o Kaiba e o Joey também tiveram antepassados atlantes além dos egípcios. A gente sabe que o Takahashi queria ter explorado mais esse tipo de coisa, como eu já expliquei no meu vídeo sobre o Forbidden Memories. A série Shin Duel Monsters seria para visitar diferentes civilizações históricas, tentando colocar Yu-Gi-Oh! De algum jeito nisso. O Duelist of the Roses, que no Japão é o Shin Duel Monsters 2, fez isso usando o contexto da Guerra das Rosas da história da Inglaterra. Infelizmente a Konami é boba, chata e feia, então cortou totalmente outros projetos que não fossem só simuladores do TCG que ela tanto gosta de vender. Ai, cara, isso aí nossa, se eu entrar, eu vou começar a falar por uma meia hora separada, né? É igual o Cross Duel, mano. Os caras pegaram uma mecânica que era um jogo muito da hora, só que meteram gacha naquilo. Cara, eu acho muito da hora quando eles... Tipo, a gente consegue ver a representação, né, dos personagens de Yu-Gi-Oh! De uma outra forma. Isso aí do Duelist of Rose, cara, eu joguei pouquíssimo no Duelist of Rose. Eu queria, quem sabe eu trago algum dia aqui jogando no emulador, mas ter essa releitura, né? Tipo, os ancestrais do Kaiba, do Yugi, do Joey, daquela época... De uma outra visão lá, sei lá, feudal, enfim, né, igual ele falou aqui dos Atlantes. Então, cara, muito da hora isso, cara, muito da hora. E, cara, é o que eu falo, mano, é muito bom, tá? Pra mim, o anime do Yu-Gi-Oh!, assim, ó, é com vinho. Cada tempo que passa, eu gosto mais. Então, tá aí mais... E, né, só uma curiosidade, eu tô revendo Yu-Gi-Oh! Com a minha mulher, que ela nunca viu Yu-Gi-Oh! Por inteiro. Então, inclusive, a gente terminou agora a saga do Pegasus. Aí eu ia contando pra ela o que tinha de diferente. Aqui, tipo, quando passou ali o do Pegasus, eu falei, então, posso te contar um spoiler do mangá? Então, o Pegasus morreu. Tudo que tu vai ver aqui agora é uma adaptação do Pegasus no mangá, porque eles não tiveram coragem de matar ele no mangá, porque foi um personagem muito icônico, né? Mas, enfim, cara, tem muitas diferenças. Eu até penso, quem sabe no futuro, trazer, tipo, umas diferenças do que acontece, né, no duelo Talo, do Reino dos Duelistas, e como é que é no mangá, mas pela curiosidade, né? Porque eu sei que a maioria das pessoas não vai ler, né? Mas eu também vou ter que ler pra relembrar, né? Mais um ponto pra esse arco filler, já que se não fosse por ele, o Takahashi só teria conseguido brincar com essa ideia de novo em 5Ds, quando ele traz o povo Inca e as linhas de Nazca naquele começo da história. E só pra pontuar mais uma coisa, esse arco inventou um outro elemento importantíssimo para séries seguintes, os discos de duelo customizados. Eu acho que GX queria ter usado isso pra vender mais brinquedos, porque eu lembro de ter visto do Orixau tem gente que acha feio, eu acho do Orixalco muito massa, mano, eu acho muito estiloso. Numa loja, o que com certeza foi um momento canônico pro meu cérebro entender que essas séries de vender brinquedo lançavam mais coisas além de boneco e cartinha. Então, como talvez tenha sido isso que levou à criação desse canal, os membros que apoiam a existência dele vão ter um vídeo extra exclusivo sobre isso. Vamos lá explorar, tentar entender e ranquear, por que não, todos os diferentes discos de duelo que Yu-Gi-Oh! Já inventou. Vai lá, vira membro no canal do Rafa. Cara, achei interessante, tá? O próximo momento é bem mais pontual. O narrador falando episódio no final, O
próximo momento é bem mais pontual do que um arco inteiro. É o duelo entre Joey e Yugi na semifinal do Reino dos Duelistas. Essa é uma correção muito importante feita pelo anime, já que, ao meu ver, o mangá erra feio em não ter esse duelo. Simplesmente não me desce o Joey só aceitar que o Yugi enfrente o Pegasus pelos dois. Cara, eu tava discutindo isso inclusive com a minha mulher, porque ela ficava falando assim, tá, por que o Yugi e o Joey ficam nesse drama e tal? Não é só o Joey conceder e o Yugi e jogar e tal. Ela ficava falando isso e eu ficava tipo, tá, é assim no mangá, mas não é assim no anime. Mas é isso, mas eu acho que, tipo assim, pô, todos os esforços que eles fizeram, mas você vai pensar, faz sentido não ter o duelo dos dois, porque daí, tecnicamente, você não está revelando mais informações do seu baralho, né, pro vilão da temporada que tá ali sentado, né, que é o Pegasus, né, mas, infelizmente, a gente não teve uma forma escrita do Yugi contra o Joey, né, porque não teve esse duelo no mangá do Reino dos Duelistas. E da Batalha da Cidade, finaliza o arco da Batalha da Cidade quando que ia começar o duelo do Yugi e do Joey e não acontece. Então, a gente tecnicamente não teve uma forma canon, né, se a gente for considerar o mangá canon do Joey no duelo do Yugi no mangá. Eu entenderia melhor se tivessem puxado o papo de que lá no mangá eles já tinham passado por um arco com o Chad e outro com o Bakura, então teriam alguma noção do perigo das relíquias do milênio, mas nesse momento eles só falam, não vamos mostrar nossas estratégias na frente do Pegasus, vai lá Yugi, eu confio em você. Isso é anticlimático pra caramba, o que torna a releitura animada ainda. Pô, cara, é muito anticlimático, porque tu fica esperando, tu fica, caraca, o Joey ganhou do Bandit Kid, então os dois vão se enfrentar? Caraca, eu quero muito ver esse duelo. Aí tu fala, não vamos se enfrentar. Questão narrativamente, tipo assim, questão na vida real, faria sentido, mas questão narrativamente é um pouco, tipo, meio triste, né? Ainda melhor, porque eles vão sim se enfrentar na frente do Pegasus, mostrando jogada por jogada do deck. Eles não estão nem aí, o que acaba sendo duplamente shed pro Yugi, porque ele na verdade não mostra a estratégia dos monstros de ritual, surpreendendo ainda mais o Pegasus na final. Esse duelo é todo sentimental, tem até uma música tosca na versão dublada, mas a cereja do topo desse bolo é terem aproveitado a chance pra explicar o porquê do Yugi ter dado o Mago do Tempo pro Joey. Porque essa era uma estratégia do deck dele. Ao envelhecer o dragão bebê pra dragão milenar, o Mago Negro também se transforma com 1000 anos de sabedoria em sábio negro. E engraçado, né, cara? A Konami nunca relançou, no caso, essa ideia, né, de tu usar o Mago do Tempo, né, meio que se perdeu, né? A gente não teve uma versão de, tipo, Time Wizard, The New Dark Magician, sabe? The Timeless Dark Magician, uma variância, assim, do Mago do Tempo pra tu usar no deck do Mago Negro, sabe? Tipo, a gente tem a carta lá do Sábio Negro, mas a gente não tem nenhum remake, né? Eu fico pensando, pô, podia ter, né, pra realmente fazer sentido. Daí faz, no caso, um Sábio Negro fusão, que daí, tipo, pede um Mago do Tempo e um Mago Negro, e daí tu invoca ele. Acho que faria mais sentido isso, né, pra fazer uma carta mais fielzinha, né, desses remakes que ela gosta de fazer. Isso cria uma coesão pra uma coisa que nem precisava, mas que é legal de ver. Sim, fora que nunca não vai ser engraçado imaginar o Yugi momentos antes desse duelo, sabendo que ia fazer a maior vigarice da vida dele contra o amigo. Por mais que esse duelo filler não tenha nenhuma consequência pra história, eu acho importante ver o Joey tentando enfrentar o Yugi de igual pra igual. No mangá, o Takahashi constantemente tirava essa oportunidade da gente. O Joey abre mão dessa primeira vez. Eles não mostram a segunda ao final da Cidade das Batalhas. Acho isso a maior... O Takahashi é muito sacanagem. Ele não quer fazer o duelo dos best friends, mano. O cara não quer, mano. Ele já falou uma vez, né, numa das declarações, que ele acha que não ia conseguir escrever um duelo de fato... que representaria tipo, que honraria o que é pra ser esse duelo, tá ligado? Aí ele só, tipo, falou por cima, como é que seria. Inclusive eu fiz um vídeo aqui, que tecnicamente o Joey ganhou do Yugi, porque ele recupera o Olhos Vermelhos. Então, enfim, eu fiz um vídeo já faz uns anos, pô, já faz uns anos. Eu vou tentar lembrar de botar aí.
batalhas, fazendo com que o único duelo entre os dois seja aquele em que o Merrick tava possuindo o Joey. Então, pra mim, não conta. É verdade, tinha esse duelo aí, né? Mas é porque não conta porque não era o Joey, né? Tanto assim. Fora que a conclusão desse duelo também é muito melhor no anime. No mangá eles terminam, beleza, o Joey é despossuído e todos dão gostosas gargalhadas de alívio. Isso certamente aproximou mais os amigos, o que não é ruim. Mas no anime, o fato deles terem reordenado praticamente todas as cenas da Serenity faz com que esse seja o momento de reencontro dos irmãos. Mesmo depois de despossuir o Joey, as armadilhas do Merrick ainda se ativaram. Então o garoto afundou no cais com os pés amarrados e ia morrer. Mas aí vem o payoff de 30 episódios prometendo o reencontro com a Serenity. Ela chega bem na hora, tirando as vendas dos olhos e mergulhando atrás do Joey. Eu gosto, mano, isso dessa traz cena. Uma carga dramática a mais pra coisa toda. E é uma ótima maneira de fazer essa menina inútil, vamos ser sinceros, poder retribuir todos os esforços que o irmão fez por ela, jogando tanta cartinha contra vilões e seus poderes sinistros. É legal, né, mano? Porque é um personagem que realmente não tem importância nenhuma e tu dá um momentinho ali pra ela de tipo, pô, ela salvou o irmão salvou a visão dela e ela conseguiu retribuir isso salvando a vida dele. Então, enfim, eu acho narrativamente muito bom. O Takahashi já disse algumas vezes que o Merrick é o vilão preferido dele em Yu-Gi-Oh! Tanto que daí saiu a ideia de forçar o Jaden a ficar sério no arco final de GX. Ele não conseguia imaginar como um protagonista super de bem com a vida seria capaz de enfrentar um vilão no nível de crueldade do Merrick. Então, não me surpreende nem um pouco que o anime tenha adicionado mais cenas pro Merrick normal, na intenção de contrastar ele ainda mais com a contraparte maligna. E usar o Odion pra isso foi perfeito. Nas duas versões, o Odion é essa mistura de filho adotivo com vassalo da família Ishtar. A diferença vem do anime focar bem mais no Merrick e enxergar ele como irmão. Essa família de protetores das tumbas tem um ritual de passagem entre os homens que culmina no sofrimento de ter as costas tatuadas com a história do faraó. Pô, no mangá é bem mais gore essa cena, né? E a gente ainda teve ela meio que readaptada por causa da 4Kids, né? A 4Kids cortou bastante coisa do que a gente viu na versão dublada, né? Mas é bizarro, mano, a faca quente passando nas costas pra desenhar uma tábua do milênio, mano, é por isso que o Merrick é transtornado assim, né, mano? Faz sentido. Nome ou algo do tipo. E aí que tá o segredo. No mangá, o Merrick ordena que o Odion faça o ritual no lugar dele. Meio que usa a insegurança do cara de ser um filho adotivo, falando que isso tornaria ele um Ishtar de verdade. Já no anime, o Odion se oferece pra passar por essa tortura, tentando poupar o Merrick, que era novinho demais. Aí sim, com a adição de cenas 100% fillers, a gente vê o Merrick como uma criança chorona, mais inocente e frágil, e isso fazia o Odion sofrer em dobro, não só pelos próprios maus tratos, mas quando ele via a maneira que o pai Ishtar tratava até o filho legítimo dele. Cara, o Odion sofreu, hein? Meu Deus do céu, hein? Oh. Isso acaba deixando as cenas seguintes, que são canônicas, ainda mais interessantes. Quando o Merrick não aguentou mais essa vida, ele simplesmente quebrou. E disso se manifestou o Yami Merrick, distorcendo absolutamente todos os sentimentos do garoto, o que leva ao assassinato do pai nas duas versões, mas no mangá ele arranca a pele das costas do pai pra olha isso, cara. dar essa tatuagem pro Odion. E eu entendo... Ô, YouTube, não cancela o vídeo aí. 100% o porquê dessa cena ter sido cortada do anime. Ela é forte demais. Nossa, só que a construção extra que veio antes faria ela ter ainda mais sentido. É como se fosse o carinho do Merrick normal sendo transformado em um amor meio tóxico. É perfeito pra versão vilanesca dele. Então, só por uma questão de censura mesmo, a gente acaba tendo que unir as duas versões da história. Mas se não fosse por isso, esse é um ótimo exemplo do Takahashi sabendo usar o anime pra refinar a história dele. Esse é o arco que foi animado mais em cima do que estava sendo escrito. Então se precisava inventar cenas extras pra dar uma enrolada que fossem justamente nesses momentos mais relevantes. O
O que curiosamente nos leva ao ponto seguinte, já que foi essa necessidade de tempo extra pro mangá que nos trouxe meio arco filler do Noah, em que mais expansões de backstory... Não, pera, agora eu deixei o vídeo tocar aí porque eu tava envolvido ali com a explicação dele, né, mas, enfim, animal, assim, mas vocês veem, cara, o que eu falei, cara, era um anime de terror, então essas partes de gore, de sangue, no mangá vai ter pra caramba, né, vocês viram que bizarro que era, né. Mas agora que ele vai entrar no do arco do Noah, eu sempre achei cômico, eu quero ver o que o Rafa vai falar, mas eu sempre achei cômico que é tipo, dar pausa ali das oitavas de final pra ir pra semifinal, não, das quartas de final, oitavas de final, enfim. Né, que vai dar o corte ali pra ir pro do Noah, mas era pra ir pra semifinais, né, da Batalha da Cidade. Aí todo mundo vai pro videogame e o Merrick fica perambulando assim, tipo assim, aventuras de Merrick no dirigível do Kaiba, sabe? É engraçado toda essa situação, assim. É um filler que eu gosto, só que eu acho ele muito mal encaixado. É tipo, teve alguém que falou, acho que foi o canal do Sago, que ele pega e fala sobre esse arco. É tipo, tu tá vendo as 12 casas do Cavaleiro Zodíaco e do nada, tu tá ali no meio das 12 casas e tu tem um filler ali de 15 episódios de uma coisa nada a ver, do irmão perdido do Shiryu, por exemplo. E acaba sendo o foco da coisa. Ele nem falou muito focado. O Noah é claramente uma referência ao Kaiba da Toei. Não só pelo cabelo verde e vestes brancas, mas por usar o que era essencialmente 3 páginas no mangá pra fazer 20 episódios de puro backstory do personagem. Como os 2 mini arcos que apresentaram o Kaiba por lá foram combinados no primeiro episódio dessa versão do anime, o máximo que a gente tinha sobre o passado do personagem eram alguns flashbacks perdidos por aí. Sim. Então, se é pra enrolar com filler, vamos aproveitar todo esse tempo pra mostrar as coisas em ordem cronológica e expandir ainda mais o que já é canônico. A gente vê que o Seto sempre foi ambicioso e que por isso criou daí toda, tipo, essa parte aí dele jogando xadrez com o pai dele, né, pra eles adotar, isso aí, tipo, é tudo real, né, é o que eu falei. É uma temporada filler, porque não existe esse arco aí do videogame, deles entrarem, né, no mundo virtual e ter o irmão ali do Kaiba e tal, mas é tudo uma forma pra representar, né, elementos que tinha no mangá. Então, enfim, eu acho sacada genial, né, jogada de mestre. A própria oportunidade de ser adotado com Mokuba pelo milionário Gozaburo Kaiba. E o anime adiciona em cima disso o que aconteceu pós-adoção, mostrando como o Seto destronou o Gozaburo da própria empresa, se tornando Gozaburo. Ele o Kaiba. Tem toda uma discussão sobre ações que estavam divididas entre os executivos da empresa e os filhos. E aí a grande frase que repetem toda hora é que no mundo das ações, ter 51% de algo é o mesmo que ter 100% desse algo. O que faz sentido pra se tornar o dono do negócio, mas que já vem pra mostrar o jeitinho do Kaiba. Pra ele, isso não serve. Ser bom o suficiente é pouco. Pra ele tem que ser perfeito. Daí tudo. Vem um plano pra ter todas as ações da empresa, mesmo que isso envolva manipular e passar por cima dos outros. Mas como eles não podem... O mangá, desculpa, o mangá não. O anime, ele dá um pouco de heroísmo pro Kaiba, assim. Tipo, tu vê assim, nossa, o Kaiba é esperto, o cara pensou nisso. Só que no mangá, o Kaiba, tu dá pra ver que não é tão fluxicheiro, assim. Ele passa por cima dos obstáculos. Se ele tiver que passar por cima de fulano, ciclano, ele vai passar. Então não é tão heróico assim, né? O Kaiba, ele tem essa bidualidade. No mangá, no anime também tem essa bidualidade, mas é vendido muito mais como o Kaiba como um mocinho, né, em certos elementos, do que era de fato no mangá. Em fazer um personagem tão querido ser puramente escroto como era pra ser no começo do mangá, eles trazem camadas pra essa história. Mesmo ele tendo enganado o Mokuba pro garoto se afastar dele e com isso ficar ao lado do Gozaburo, passando uma falsa impressão de que o Seto nunca conseguiria, todo o plano do Kaiba acaba dependendo disso, da confiança que ele tinha no irmão, de que apesar dos pesares, o vínculo entre os dois ia se sobressair no final. É escroto o que ele faz com o Mokuba? Claro que é. É o Kaiba sendo Kaiba. Mas isso mostra de maneira muito interessante a complexidade do personagem. Apesar de ter aprendido desde cedo a não demonstrar que tem sentimentos, a sempre parecer um cara 100% racional, sim. Na verdade, todas as motivações do personagem vêm sim do lado emotivo dele. Ele só queria garantir um futuro pro irmão. Esse é o verdadeiro...
Cara, quem assistiu o Reino dos Duelistas, tu já vê o quão o Kaiba é ficcionado no irmão dele, sabe? O quão ele quer ver o Kaiba, o Mokuba bem. E parece até mais do que o Yugi com o avô dele. Porque o Kaiba, ele só tem o Mokuba, né? O Yugi, ele tem o avô dele, mas ele tem os amigos dele. O Kaiba não tem isso. Então, tu vê todo o foco, por isso que o Kaiba tenta se matar lá no... quando enfrentou o Yugi lá no Castelo do Pegasus. Enfim, é todo um peso que, tipo, tu começa, tipo, a pensar, pô, o Kaiba, né, ele se importa demais com o irmão. E ali, naquele momento, tu sabe que não tem nada a ver com ações de empresas, por isso que o peso, talvez, de quando tu vai assistir essa temporada do anime, tu já sabe porque ele já provou o quão é importante o irmão dele pra ele, né, o quão ele quer ver o Mokuba bem. No final do Reino dos Duelistas, quando tem o encontro do Mokuba e do Kaiba, o Kaiba pergunta, pô, tá bem, a gente nunca mais vai se separar e tal. Na Batalha da Cidade, a gente perde um pouquinho esse tato, né, o Mokuba ali dá uma crescidinha, assim, né, mas no Reino dos Duelistas eles têm muito esse negócio de irmãos, assim, bem acima de tudo. É um tema bem forte, né, porque também tem o do Joey com a Serenity, então, enfim, né, é um dos pontos aí que uma análise que a gente consegue fazer. O verdadeiro Kaiba que o Takahashi naturalmente se viu construindo, muito diferente do que era na primeira aparição do mangá. Então é a mesma coisa lá do arco do Darts. Mesmo sendo um filler que não pode alterar o status quo da série, é Sim. impressionante o quanto eles conseguem construir ainda mais a história dos personagens envolvidos. Até a turma da amizade recebe um pouquinho de atenção por aqui. Sobra espaço, duelinho né? da Teia que precisa lutar pra não perder o corpo, já que o sonho dela é ser uma dançarina da Broadway. Sendo isso, mais uma coisa do mangá pré-cartinhas que o anime ainda não tinha conseguido Tá bom. explorar muito bem. Tem o duelo em trio com o Tristan, Duke e Serenity, que é uma ótima ideia. Eu gosto desse duelo. Esse triângulo amoroso é uma coisa muito mais do anime mesmo. Então eles tinham liberdade praticamente total pra explorar essa dinâmica entre os três. Por isso que eu falo, cara, é um arco filler muito da hora. Ele tem vários elementos da hora. O problema é que ele foi extremamente mal inserido, tá ligado? Dá pra ver como esse arco foi a oportunidade do estúdio como um todo se divertir com a série. Eles animaram os monstros como criaturas reais, animalescas, inventaram regras ligeiramente diferentes pros duelos, de parceiro, que certamente não foi uma cópia do modo Commander de Magic. E claro, por focar tanto no Kaiba, é nesse arco que a gente ganha. Caraca, é muito Commander, cara. Nem tinha me tocado. Verdade, né? Porque o Commander, tu tem uma criatura que tu escolhe do teu deck pra ser aquela criatura que tu consegue invocar. E aqui eles... Verdade. Meu Deus do céu, mano. Eu nunca tinha me caído a ficha, tá? Muitas das cenas deles sendo ele. Vocês sabem o que eu quero dizer. Bem, tudo isso faz parte da evolução, certo? Os mais fracos e Então estou indefesos salvo. são extintos e apenas os mais fortes sobrevivem. Então estou salvo. Muito bem. Esse desvio foi uma total perda de tempo e energia. Então vamos em frente e fingir que essa loucura nunca aconteceu. Cara, é muito bom porque essa é a frase que ele finaliza o arco filler, tá ligado? Tipo, essa é literalmente o resumo, assim, ó. Se tu não quer tá mostrando Yu-Gi-Oh! Pra alguém e não quer mostrar esse arco, é só tu mostrar essa cena. Vamos fingir que essa loucura nunca aconteceu. E em primeiro lugar tá simplesmente a presença do Kaiba no último arco do anime. De longe, o meu maior incômodo com o mangá de Yu-Gi-Oh! É a conclusão que o Takahashi dá pro Kaiba. Falar que ele pode até ter guardado algum ressentimento, mas que pra ele já chega de insistir no Yugi, é um final ok. Mostra o amadurecimento do personagem, Sim, mas aceitou. não é satisfatório. Ele nem sequer assistiu o duelo cerimonial do Yugi contra o Aten, é simplesmente ofensivo. Tem que ter ele ali na conclusão de tudo. Exatamente como o anime resolve fazer. Pô, isso aí eu acho muito absurdo, cara. Eu falei, né, isso aqui no começo do vídeo, mas... Sim, eu fico pensando, caraca, o cara realmente cagou pro Kaiba. E o Kaiba é super importante, deu todo aquele negócio egípcio da relação do Yugi com o Kaiba, né, de eles se enfrentarem lá no passado, quando eram egípcios, enfim, da correlação, pra no final realmente o cara não tacar o Kaiba no mangá. E faz total sentido, cara. Pra mim, quando eu assisti o anime pela primeira vez e depois eu descobri que no mangá não acontece isso, eu fiquei, como assim, cara?
Meu Deus, é um absurdo. Considerando o quão mais essa versão foca nele, era de se esperar também, né? O foda é que sim, as cenas dele lá no passado egípcio são totalmente descartáveis nessa parte, já que ele não tava lá no mangá. A gente sabe que ele não vai Eu acho engraçado, todo mundo vestido de egípcio e o Kaiba, né, com esse visual futurista dele. se quer atrapalhar o ataque do Zork, e não vai interagir de verdade com a Kisara ou o Seto do passado, mas que bom que ele tá aqui. A 4Kids exagera muito mais o quão cético o Kaiba é com a parte mística da série, mas de qualquer forma, colocar ele pra ver tudo que rola nessa parte acaba trazendo mais um fechamento pro personagem. É porque é engraçado, né? Porque no anime, o Kaiba, ele perde a alma, ele, enfim, vê seres possuindo, e o Kaiba é totalmente cético, né? Ele fica, então, você fica com essas baboseiras aí de destino, não sei o que, isso é uma palhaçada, isso aí não existe, magia não existe. Tipo assim, o Kaiba, ele vê as coisas acontecendo e ele é ateu em tudo. Ele vê a coisa acontecendo e não acredito nisso. Se depois disso tudo ele continuasse negando magia e ocultismo, aí teria que sacrificar mesmo, não tem jeito. Todo o trabalho extra que fazem com o Kaiba e com o Seto nesse arco justificam bem melhor certas características do personagem. O cara é tão fã do Dragão Branco, não só porque sentiu que esse espírito era absurdamente poderoso quando salvou uma camponesa aleatória na rua. O anime adiciona que o jovem Seto já tinha visto esse dragão vingar a vila dele de uns bandidos, de que nisso ele já conheceu a Kisara e passou a vida tentando reencontrar ela. Volta até naquilo que o arco do Noah me fez pensar. O Kaiba gosta de pagar de pragmático, de falar que o interesse pelos olhos azuis era só pelo poder que a carta representava, mas não, mano, todo menininha, o cara gosta ali, o amor, mano. aí essas cenas extras mostram que lá no fundo existiu uma Caralho, conexão ali. sentimental que ele não O Kaiba correndo no pique de um cavalo, mano. sabia explicar, e por isso preferiu esconder. Aí também entra outra mudança bastante importante que o anime faz: jogar toda a vilanice final só pro Akenadin. Como veio dele, pai a dele, ideia né? de sacrificar uma vila inteira pra criar as relíquias do milênio, dá Não lembro, é o pai dele, né? Cara, esse arco aí, vou confessar pra vocês que foi, tipo, faz muitos e muitos anos que eu não vejo. Porque os outros eu sempre revisito porque tem duelos e eu uso essas coisas no anime, né? Mas aqui eu não revisito muito esse arco. dava pra ver que o poder das trevas já afetava o cara há bastante tempo. Então isso deve ter corrompido ele pra querer roubar o trono do Egito e dar pro filho, fazendo do Seto só mais uma vítima e não um cúmplice desse plano. Isso funciona muito melhor pra no final o faraó querer deixar o Egito nas mãos dele. Não é só porque ele conhece o Kaiba do futuro, mas é porque o próprio Seto já se mostra um personagem merecedor. O que, mais uma vez, é uma conclusão muito melhor pro Kaiba como um todo. Ele pôde ver com os próprios olhos como o destino dele do faraó sempre esteve conectado, ao invés de só aceitar uma derrota e ter que engolir o choro. Porque de certa forma ele finalmente se vê conquistando o título de rei que ele sempre quis. Faraós são reis, né? E por mais que essas mudanças finais que eu escolhi sejam sobre o Kaiba em específico, meio que a mesma ideia vale pro arco final inteiro. Infelizmente a gente... Nossa, é muito mais massa, né, no mangá ali, né? Tipo, o Yugi deixa o Enigma do Milênio e ele vai se sumindo. Aí no anime os caras fazem o bonde da galerinha voando. sabe o quão sofrido foi pro Takahashi escrever ele na velocidade que a Jump cobrava. Então essa parte é o exemplo perfeito. É o que eu falo, né, mano? É esse o foda. A gente não tem a visão oficial, a coisa que o Takahashi queria fazer certinho, não, tem pressão da empresa, do mangá, ó, faz aí, ó, a Shonen já faz aí, ó, vamos lá, precisa sair mais volume. Ah, foca aí mais no card game porque é o que a galera tá interessado. Então, tipo, a gente nunca viu e nem verá como era a versão final do Yu-Gi-Oh!, né? Como ele queria contar essa história sem focar no card game, né? Então, enfim, faz parte. Feito dele aproveitando o anime pra desenvolver melhor o que foi escrito de maneira meio corrida. Praticamente tudo sobre o Mahad é exclusivo do anime. Toda a explicação do porquê do Mago Negro ser o as do faraó não existe no mangá. Por
lá é dito que ele era o servo mais leal à família real, mas não tinha nada de específico sobre o Aten. Aí vem um anime cheio de cenas colocando o cara como um irmão mais velho pro faraó, essa figura modelo que ele gostava de seguir, o que cria um vínculo muito maior pro cara literalmente querer dar alma pra proteger o Aten eternamente. Eu não vou nem entrar na discussão de Shad, Shada, Bobassa e Hassan, porque até hoje eu sou incapaz de entender quem tava vivo, quem é o espírito, quem vira quem, Isso aí esquece, isso aí esquece. sei lá mais o que. O anime simplifica isso muito mais. O Shada morre na batalha final, em algum momento deve reencarnar como Shad, que aí assume o papel de Hassan só como parte do RPG das Trevas no final. Esquece o Bobassa, tá lá pra fazer volume. O mesmo vale pros vários Bakuras terem virado um personagem só. O mangá cria muita confusão desnecessária com vários personagens parecidos, mas que não são os mesmos. Narrativamente faz muito mais sentido só tratar igual trataram o faraó. Colocar o Bakura do passado como sendo o mesmo do futuro faz muito mais sentido. Isso até ajuda o arco a ser um pouco mais grandioso. Como é tudo o Bakura manipulando a realidade através do RPG das Trevas, o ataque do Zork coloca o Império e o mundo em risco nesse último jogo das Trevas. O anime adiciona esses flashes. Ó, eu queria agregar mais, é que a explicação tá tão boa, mas, mano, cara, é muito louco pensar, porque, por exemplo, era uma temporada, essa do Arco das Memórias, eu fico louco, assim, como realmente saiu do papel. Tipo, os caras realmente adaptaram uns 20 episódios disso, porque é o que eu falo, o anime inteiro era o anime de cartas, vender cartas, mostrar cartas, filler de cartas. E agora, tipo, então, agora a gente não vai ter. Agora realmente é um arco que precisa pra concluir a história que não tem card game. Tipo, a gente tem no início ali um pouquinho e depois a gente só tem mais pro final. Lá que daí tem o Yugizinho contra o Bakura. Então, ser tudo isso, né? Ter toda essa questão da história mais densa, ter essa batalha de RPG acontecendo, é muito tipo, faz sentido com o que acontece no mangá, mas no anime é um pouco desconexo do resto da obra. Porque, de história não, né, mas eu digo de questão de estrutura narrativa, porque não tem tanto card game. Então, enfim, tanto que você vê que as animações desses episódios não são, dá pra ver que não são tão caprichadas, né? Tem vários momentos que é feio a animação, porque provavelmente eles botaram um pouco orçamento, porque viram que talvez, vamos adaptar esse arco porque faz parte, mas não vamos botar um dinheiro bem menos que a gente botaria em outros arcos, sabe, que teria um foco no card game, sabe? De desastres naturais acontecendo em paralelo, dando a entender que realmente existe a possibilidade da história ser alterada por esse conflito, enquanto no mangá era literalmente só um jogo. Os caras estão lá numa mesinha, interpretando e imaginando as coisas, com os amigos desmaiados do lado. Isso é fraco para um final de história. O anime colocar como uma viagem no tempo, uma visita de verdade ao mundo das memórias, é o que acaba explicando a série toda. Aquele faraó foi real. Os registros nas tábuas de pedra realmente aconteceram. Então, ainda bem que esse arco final é muito diferente do mangá. Ele dá um senso maior de... Senso não, mas... Cara, um dinamismo, né? Dá uma amplitude. Tipo, pô, eles voltaram no passado, tem uma lance de viagem temporal, aí a pessoa tá lá, e daí depois tu vê se, cara, que é uma partida de RPG com viagem no tempo. Mano, muito pica, tá? Yu-Gi-Oh! Mas eu não acho. Como o Takahashi tinha um desprezo grandinho até pelo que o card game se tornou ano após ano, pelo menos nas histórias, ele queria se sentir realizado com o universo que ele criou. Então meteu o dedo em GX pra amadurecer o Jaden, escreveu a parte mais interessante de 5Ds, até em Zexal, que ele intencionalmente não queria fazer nada, o pessoal entendia tão bem o carinho que ele tinha por esse universo, que o Takahashi se fez presente em cada detalhe dele. Então, não tem por que achar que logo na história original, as mudanças que o anime fez seriam coisas contra a vontade do autor. Quando a gente tá falando da essência de Yu-Gi-Oh!, até as diferenças de uma versão pra outra, tem sim muito das verdadeiras intenções do Kazuki Takahashi. E mais uma vez, deixa eu enrolar um pouquinho aqui no final do vídeo pra dar tempo de mostrar todo mundo que se tornou membro aqui do canal. Quero avisar também que eu tive
que criar um Instagram e um TikTok oficial pro canal. Porque pra vou deixando impedir que aqui, meu ó. conteúdo continue Deixa eu sendo gostei, roubado galera. nessas plataformas, pelo visto eu tenho que estar lá. Então, se você quiser me seguir, é qualquer Rafa nas duas. É isso aí, altos vídeos, tá? Altos vídeos, traz essas reflexões. E eu acho legal, cara, porque eu gosto de discutir isso, né? De diferença de mangá e anime, né? Ainda mais uma obra que tem muitas mudanças narrativas. E tu sabe que não é só, tipo, uma adaptação, né? Uma diferença de adaptação do... Enfim, do mangá pro anime, mas, tipo, tem toda uma questão de estrutura, de empresa querendo... então tu falou sobre card game? Então foca nisso, né? A gente não vê isso em outros animes, né? A gente só vê, tipo, adaptações. Aqui tá um pouco pesado, vamos dar uma afrouxada. Aqui vamos desenvolver um pouco isso. Aqui não, é, tipo, um anime que não era pra ter seguido um cunho de card game e acabou que seguiu, né? Mas enfim, espero que tenham gostado do vídeo. O vídeo deu bastante grande aí, quase 1 hora de vídeo. Mas é isso aí, vê o vídeo original. Beijo no coração de vocês, se cuidem e um grande abraço de cabeça aí. Falou!